Capítulo 2. O lado positivo. Em 13 de julho de 2009, a revista Time publicou uma entrevista comigo que chamaram de 10 perguntas para Robert Kiyosaki. Uma das perguntas que me foi feita: existem oportunidades para a criação de novas empresas nesta economia turbulenta? Você está de brincadeira? Essa foi minha primeira reação. Eis como respondi: este é o melhor momento. Os verdadeiros empresários agem quando os tempos estão ruins. Eles realmente não se importam com as oscilações do mercado. Estão sempre em busca de melhores produtos e melhores processos. Então, quando alguém diz: poxa, há menos oportunidades agora, é porque essa pessoa é perdedora. Você tem ouvido uma imensa quantidade de notícias ruins sobre a economia. Está pronto para a boa notícia. Na verdade, a má notícia é a boa notícia. Eu lhe direi a mesma coisa que disse a revista Time: uma recessão é o melhor momento para iniciar o próprio negócio. Quando a economia desacelera, o empreendedorismo se aquece como um fogão a lenha em uma noite fria de inverno. Questão: o que os impérios Microsoft e a Disney têm em comum, além do fato de que são empresas extremamente bem-sucedidas, de bilhões de dólares, e que se tornaram marcas conhecidas? Resposta: ambos surgiram durante a recessão. De fato, mais da metade das empresas que compõem o índice da Bolsa de Nova York, o Dow Jones Industrial, surgiu durante uma recessão. Por quê? Simples. Durante uma incerteza econômica, as pessoas se tornam criativas. Elas saem de suas zonas de conforto e tomam a iniciativa de se ajustar às suas despesas. É o melhor do velho empreendedorismo. Em épocas de fraqueza, os fortes emergem. O momento de novas oportunidades ocorre em tempos econômicos difíceis. 5 anos atrás, quando o valor dos imóveis estava em alta e havia crédito abundante, ninguém passava fome. As pessoas estavam satisfeitas, alimentadas, sentiam-se seguras e poucas foram à procura de qualquer meio alternativo de renda. Os funcionários não estavam preocupados com a estabilidade financeira de seus empregadores e uma demissão não fazia parte de seus planos futuros. Mas, agora que o ritmo das demissões está desenfreado e todo mundo está preocupado com o que o futuro nos reserva, milhões de pessoas estão reavaliando suas finanças com seriedade e percebendo que, se quiserem contar com um futuro seguro, terão de criar um plano B hoje. As pessoas estão mais ávidas do que nunca por ganhar dinheiro extra e, por causa disso, estão mais receptivas e mais inclinadas a abrir sua mente para novas ideias. De fato, isso já era uma realidade mesmo antes do recente colapso econômico. Desde os anos 1980 e, especialmente, desde a virada do século, o anseio por controlar nosso próprio futuro econômico já estava florescendo. Eis o que a Câmara de Comércio dos Estados Unidos disse, em um relatório de 2007, intitulado Trabalho, Empreendedorismo e Oportunidades na América do século XX. Milhões de americanos estão abraçando o empreendedorismo, administrando as próprias pequenas empresas. Dos americanos adultos, 72% prefeririam estar administrando o próprio negócio a serem empregados de alguém e 67% pensam, com regularidade ou constância, em largar seu emprego. Bem, não sou economista, mas conheço alguém que é. Paul Zaniploser. Paul é um prodígio. Ele foi o mais jovem vice-presidente do Citibank e deixou o mundo financeiro para fazer milhões com o próprio negócio. Esteve algumas vezes na lista de best-sellers do The New York Times, previu a crise de poupança e empréstimos antes que acontecesse e atuou como assessor econômico em 2 administrações presidenciais. E alguém que vale a pena ouvir. Segundo ele, os valores culturais sobre a forma de se conduzir uma carreira sofreram uma mudança de 180 graus, com a estrutura corporativa e convencional de se tornar um empregado dando lugar ao caminho empresarial. A sabedoria tradicional na segunda metade do século XX, diz Paul, era ir à escola, ter uma boa educação e trabalhar para uma grande empresa. A ideia de abrir um negócio, na maioria das vezes, era considerada arriscada. Admirável talvez, mas arriscada. E, talvez,
um pouco doida. Hoje ocorre justamente o oposto. Paul está certo. O relatório da Câmara de Comércio que mencionei anteriormente também cita uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup que constatou que 61% dos americanos prefeririam ser o próprio patrão. Outra pesquisa, dessa vez efetuada pela empresa Deciper, de Fresno, descobriu que 72% de todos os adultos americanos prefeririam trabalhar para se fazê-lo para outras pessoas e 67% pensam em desistir de seus empregos regularmente ou constantemente. E não se trata apenas de ganhar a vida. Também se trata da qualidade de como estamos vivendo. As pessoas estão acordando para o fato de que querem ter mais controle sobre sua vida. Elas querem estar mais ligadas às suas famílias, controlar o próprio tempo, trabalhar em casa, determinar o próprio destino. Nesse estudo da Deciper, 84% dos entrevistados disseram que teria mais paixão pelo seu trabalho se possuíssem o próprio negócio. A razão número 1, segundo a pesquisa, para querer trabalhar para si próprio. Ter mais paixão pela minha vida profissional. O que ocorre é que o mito do século XX, da segurança de trabalho, com sua promessa de que o caminho para uma vida plena, longa e feliz era encontrar um bom emprego, está se desfazendo diante de nossos olhos. O mito do emprego. A maioria de nós é tão alienada por conta das circunstâncias que acaba achando que ser empregado é algo normal. Longe de ser historicamente normal, esse conceito é, na verdade, um fenômeno relativamente recente. Na era agrária, a maioria das pessoas era empreendedora. Sim, eram fazendeiros que trabalhavam nas terras do rei, mas não eram empregados dele. Não recebiam um salário do rei. Na verdade, era o contrário. O fazendeiro pagava ao rei um imposto pelo direito de usar sua terra. Esses fazendeiros, na verdade, ganhavam a vida como empresários de pequenas empresas. Somente durante a era industrial surgiu uma demanda crescente, a demanda por empregados. Em resposta, o governo assumiu a tarefa da educação de massa, adotando o sistema prussiano, que até hoje modela os sistemas escolares ocidentais no mundo. Você já se perguntou de onde veio a ideia de aposentadoria aos 65 anos? Eu lhe digo de onde. Otto von Bismarck, presidente da Prússia, em 1889. Na verdade, o plano de Bismarck era de 70 anos, não 65. Mas isso pouco importa. Prometer a seus idosos uma pensão garantida após os 65 anos não representou risco econômico para o governo de Bismarck. Na época, a expectativa média de vida na Prússia era algo como 45 anos. Hoje, são tantas as pessoas que estão ultrapassando os 80 anos que a mesma promessa pode muito bem levar qualquer governo federal à falência já na próxima geração. Quando se analisa a filosofia por trás da educação na Prússia, percebemos que o objetivo era produzir soldados e empregados, pessoas que seguiriam ordens e fariam o que lhes fosse dito. O sistema prussiano serve para a produção em massa de empregados. Nos Estados Unidos dos anos 1960 e 1970, empresas como a IBM fizeram o emprego para toda a vida se tornar o padrão ouro de segurança no trabalho. Mas o emprego na IBM atingiu o pico em 1985. E todo o conceito de carreira corporativa sólida e confiável vem diminuindo desde então. Para onde vai a General Motors? Vai a América, diz o ditado. Aqui estamos nós, meio século depois, e as coisas não estão indo tão bem assim para a GM. Isso significa que os Estados Unidos estão condenados? Não, mas eis o que está condenado. O mito da segurança corporativa. A febre do empreendedorismo. Não estou dizendo que ser um empregado é uma coisa ruim. Só estou dizendo que é apenas uma forma de gerar renda e é extremamente limitada. O que acontece é que só recentemente as pessoas estão despertando para esse fato. Essas pessoas, você inclusive, estão percebendo que a única maneira de se conseguir o que realmente se quer da vida é fincar o pé no caminho do empreendedorismo. A propósito, não sou o único que percebe isso. Você pode ter ouvido ou não falar de Muhammad Yunus, autor de O Banqueiro dos Pobres, mas o Comitê do Prêmio Nobel, em Oslo, Noruega, já ouviu falar dele. Deram-lhe o Prêmio Nobel da Paz em 2006.
por seu conceito de microcrédito para empreendedores do terceiro mundo. Todas as pessoas são empreendedoras, disse Yunus, mas muitas não têm a oportunidade de descobrir isso. A febre empreendedora está nas alturas porque, quando a economia desacelera, a atividade empresarial se aquece. Na verdade, o empreendedorismo floresce em tempos de crise. Ele disse que, antes de a economia começar a despencar em 2008, na esteira de todas as notícias financeiras ruins, cada vez mais pessoas já estavam procurando ativamente a oportunidade de fazer exatamente o que o Sr. Yunus está falando. A febre empreendedora está nas alturas porque, quando a economia desacelera, a atividade empresarial se aquece. Na verdade, o empreendedorismo floresce em tempos de crise. Em tempos de incerteza, buscamos outras formas de gerar renda. Quando sabemos que não podemos contar com os empregadores, começamos a olhar para nós mesmos. Começamos a pensar que talvez seja a hora de sairmos da zona de conforto e sermos criativos para que as contas fechem no final do mês. Um levantamento feito pelo Banco Central Americano, o Federal Reserve, mostrou que o patrimônio líquido médio dos domicílios de empresários é 5 vezes maior do que o dos trabalhadores convencionais. Isso significa que os empresários têm 5 vezes mais chances de sair da crise ilesos e até mais fortes do que antes, porque criaram a própria economia vigorosa. Uma pesquisa recente constatou que a maioria dos eleitores dos Estados Unidos vê o empreendedorismo como a chave para resolver a atual crise econômica. A história tem demonstrado repetidamente que novas empresas e empreendedorismo são o caminho para fortalecer uma economia com problemas, disse o diretor executivo da pesquisa. Descobriram o óbvio. Talvez essa maioria dos eleitores, que diz acreditar nisso, tire seu traseiro do sofá e venha fazer algo. É possível, embora eu não aposte nisso. Neste instante, a economia que estou mais interessado em ver florescer, por meio do empreendedorismo, é a sua. Estes podem ser momentos econômicos difíceis para a maioria, mas, para alguns empreendedores, aqueles que têm uma mente suficientemente aberta para entender o que vou explicar nos próximos capítulos, estes são tempos prolíficos de potencial econômico. Não só é a hora de ter o próprio negócio, como também nunca houve um tempo melhor do que agora, hoje. Como eu disse, quando as coisas ficam difíceis, quem tem tenacidade, quem é obstinado, vai em frente. E, se isso é verdade, e é traço, então restam apenas 2 perguntas. Primeira, você está disposto a ser obstinado? E, se sua resposta for sim, então a questão 2 é, seguir em frente fazendo o quê? Não posso responder aquela primeira pergunta por você, mas sei exatamente como responder a segunda. Responder a essa pergunta é o principal objetivo deste livro.